Dashboard, painel de indicadores. Eu quero aprender. Então, esse vídeo eu estou gravando o passo a passo de como foi montado o nosso arquivo do nosso dashboard, aonde a gente está trabalhando com segmentação de dados e recebemos inúmeros feedbacks positivos pedindo o passo a passo. Então, muito obrigado a todos que deixaram o seu comentário no nosso vídeo. E saiba que é muito importante essa comunicação de vocês para comigo, para que a gente faça vídeos como esse. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando basicamente o passo a passo de como foi montado o nosso dashboard, o nosso painel de indicadores de alunos EAD versus alunos presenciais. Eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E vá logo deixando o seu gostei nesse vídeo para que você não esqueça. Então vamos lá. Como é que a gente vai montar esse dashboard aqui? Basicamente, vamos ter obviamente uma base de dados e dessa base de dados a gente vai fazer a extração das informações. Pois o dashboard nada mais é do que uma informação visual ao usuário da nossa planilha. Obviamente eu preciso ter toda uma base de dados por trás dela. Então para isso, vamos fazer da seguinte forma. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é pegar a nossa base de dados e formatar basicamente como tabela. Então antes de formatarmos como tabela, deixa eu só explicar a nossa guia configurações, caso você queira estar utilizando, que obviamente, como o próprio nome já sugere, ela faz as configurações no nosso arquivo. Aqui eu tenho os meses, obviamente, os anos, os cursos, o tipo de modalidade, as cidades e a classificação. Basicamente, elas servem como validação de dados, pois quando formos preencher aqui as nossas células, obviamente, observe que tem aquela nossa caixinha de listagem em cascata, perfeito? Então, agora, entendido isso, como é que a gente parte aqui para a montagem do nosso dashboard? Primeiramente, vamos formatar essa nossa base de dados no formato de tabela. Por que de formato de tabela? Para que quando aumente os dados, como é uma tabela, obviamente, alguns dados vai ser acompanhados. Perfeito? Então vamos lá. Vou selecionar aqui, por exemplo, vou selecionar aqui todo o meu intervalo da minha tabela, na minha base de dados no caso. Observe que eu não peguei a primeira linha, pois é apenas um título, não o nosso cabeçalho. Nosso cabeçalho está aqui destacado em vermelho. Vou clicar em inserir. Vou escolher a propriedade tabela. Então, ela está me perguntando aqui se meus dados começam de A2 a G602, realmente são esses, e que ela tem cabeçalhos. Ou seja, eu vou estar deixando marcado para que o Excel não inclua cabeçalhos de forma dinâmica. Aproveite os meus. Vou dar um OK. E está aqui os nossos cabeçalhos. Então, deixa eu só colocar aqui no formato de branco a nossa fonte, só por questão estética. Então, tá aqui os nossos cabeçalhos, está aqui a nossa tabela. Então, daqui, o que é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou estar convertendo esse intervalo aqui em um formato de tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Vamos clicar em qualquer parte aqui da nossa tabela. Vou clicar em inserir e vou escolher a propriedade tabela dinâmica. Cliquei em tabela dinâmica, ele me pergunta se selecionar uma tabela ou intervalo, ele me informa aqui qual a tabela foi selecionada, que foi essa no caso. Se eu quero adicionar a uma nova planilha ou uma planilha existente. No caso, eu já tenho uma guia aqui criada especificamente para isso. Então, eu vou clicar em planilha existente, clico aqui na nossa caixinha e vou redirecionar para onde eu quero que ele crie essa tabela dinâmica. Vou clicar aqui na nossa tabela dinâmica, vou clicar em uma célula qualquer aqui, por exemplo, vou clicar aqui na nossa célula E1 e vou fechar nossa caixinha e dar um OK. Então aqui está inserida a nossa tabela dinâmica. Agora o meu trabalho, obviamente, é inserir os campos que eu quero para essa nossa tabela dinâmica. Então, aqui são os nossos campos e aqui são as opções: filtros, colunas, linhas e valores. O que eu vou estar utilizando basicamente aqui como filtro será o nosso ano e a nossa situação. A situação se o aluno é ativo ou não, e o ano, obviamente, o ano que foi matriculado lá no curso. Nas nossas linhas da nossa
tabela dinâmica, eu vou estar inserindo as nossas cidades, vou estar inserindo a modalidade, que é os cursos que os alunos foram matriculados, e o cursos. Na realidade, a modalidade é se o curso é presencial ou pela EAD. E o curso, obviamente, como o próprio nome já sugere, é o tipo de curso que o aluno está matriculado. E claro, para que eu traga os valores de quantos alunos eu tenho por cursos, obviamente eu vou pegar minha quantidade de alunos e vou colocar aqui em valores. Então, aqui está a nossa tabela dinâmica. E agora o meu trabalho basicamente é fazer apenas uma configuração básica nela, para que ela fique de comum acordo para a gente trabalhar no nosso arquivo. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui sobre ela. Observe que vou na nossa guia Design. E na nossa guia Design eu vou fazer algumas configurações bem básicas. Vou no meus subtotais. E eu não vou querer que ele mostre os subtotais para mim. Perfeito? Observe aí que ele me mostra os subtotais específicos aí abaixo de cada curso. Então, vou não mostrar subtotais. Observe aí que eu removi os subtotais aqui, ó, de Caucaia, de Iguatu e por aí vai. Vou na opções totais gerais e também eu não vou estar querendo visualizar, para que obviamente ele não duplique essas informações posteriormente. Então, vou desativar as linhas, vou desativar para linhas e colunas. Desativei. Peço perdão aí. E agora vamos na última propriedade aqui em Design também. E no layout do relatório. Aqui é o layout da nossa tabela. Então, no nosso layout da nossa tabela, eu vou mostrar ela em formato tabela. Obviamente, para ficar muito mais fácil a compreensão dos nossos dados. E vou novamente, com ela selecionada, observe que eu estou na guia Design. Eu vou com a nossa tabela já selecionada, o intervalo da nossa tabela no caso. Vou clicar em layout do relatório novamente e vou repetir todos os rótulos de item. Ou seja, eu quero que ele repita todas as nossas informações dos nossos rótulos, ou seja, os nossos cabeçalhos aqui. Então, vou clicar no mesmo e observe aí que ele repetiu as nossas cidades. E agora sim ficou mais fácil para que a gente possa estar trabalhando com o conteúdo aqui da nossa tabela. Não vou precisar mais visualizar aqui a nossa tabela dinâmica, os campos no caso. E o que eu vou trabalhar agora basicamente é apenas com os nossos critérios para realizar os cálculos sobre as nossas colunas aqui previamente formatadas. Como é que a gente faz isso? Vou, por exemplo, pegar aqui, vamos aqui na nossa guia configurações. Observe que eu tenho alunos EAD e alunos presenciais. Deixa eu copiar essa informação aqui para sermos mais objetivos. Vamos aqui na nossa tabela dinâmica e vou colar aqui do lado. Também vou precisar aqui na nossa guia configurações as cidades que os alunos estão matriculados. Vou dar o Ctrl C aqui na nossa tabela dinâmica novamente e vou dar o Ctrl V. E aqui, obviamente, eu vou fazer apenas os cálculos. Então é bem simples, ó. Vou somar a quantidade de alunos que estão matriculados pelo curso EAD e a soma dos alunos presenciais. E por aí vai. A soma dos alunos matriculados em cada cidade. Então eu vou utilizar basicamente o igual a soma C. Ou seja, o soma C, diferente do soma Cs, o soma C pede apenas um critério para realizar uma soma. Então, vou clicar aqui em soma C. Qual o intervalo que eu quero estar procurando que atenda ao meu critério e ele realiza a soma. Então, observe que eu estou querendo retornar alunos EAD. Então, onde é que está esse intervalo que possui essa informação? Na nossa coluna F. Vou colocar ponto e vírgula e o meu critério. O meu critério, basicamente, é a informação alunos EAD. Eu quero procurar dentro da minha coluna F alunos EAD. Ao encontrar esse critério, eu quero que você realize uma soma para mim. Então, a coluna que eu tenho a soma é a coluna H, que é a quantidade de alunos matriculados. Vou dar um Enter e observe aí que ele me retornou 81.721 alunos.
Posso arrastar a fórmula? Posso, pois, como a gente não está arrastando para o lado, não há necessidade de fixar as nossas colunas. E como eu arrastei, obviamente, deixa eu exibir aqui a nossa barra de fórmulas para ficar mais fácil. Observe que ele acompanhou e pegou de forma dinâmica já o intervalo da célula abaixo como critério. O intervalo de colunas continua o mesmo. Então aqui eu já sei a quantidade de alunos que eu tenho matriculados no nosso curso EAD e a quantidade de alunos matriculados no curso presencial. A mesma fórmula eu posso estar utilizando para as cidades. Vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui ao lado de Caucaia. Observe que ele não conseguiu realizar a soma. Por quê? Porque o critério já é outro. Ó. A soma vai ser a mesma, porém o critério onde ele vai buscar a informação, obviamente, é em um outro intervalo. Então aqui, se eu clicar aqui na nossa célula, repare que ele está procurando o nosso critério, que é Caucaia, na nossa coluna F, que é onde estão os alunos EAD e presenciais. Ou seja, vou mudar apenas para a coluna ao lado, que é onde estão as nossas cidades. Ó. Então vou mudar aqui para a coluna E. Não tem problema eu deixar maiúsculo ou minúsculo aqui, apenas por questão didática. Vou deixar tudo maiúsculo. Vou dar um Enter. Observe que, antes de eu dar o Enter aqui, ele está procurando as informações dentro da nossa coluna, onde está listado as nossas cidades. O critério já pegou de forma dinâmica. Como eu não amarrei o critério à célula, quando eu copiei, o critério mudou de forma dinâmica. E a soma da quantidade de alunos, obviamente, continua sendo na coluna H. Então agora eu vou dar um Enter. E observe que ele já me retornou 15.323. Vou arrastar aqui a nossa fórmula. Repare que o nosso intervalo aqui, basicamente, já está formatado com ponto. Normalmente, o seu não vai estar dessa forma. Como é que eu formato aqui no caso? Se aparecer aquele monte de número e eu quero colocar um ponto para a leitura ficar muito mais fácil. Você pode estar pressionando aí Ctrl 1 para ativar. Bom, no meu caso aqui eu não posso pressionar Ctrl 1, pois atrapalha o meu gravador aqui. Então vou formatar em células, mas você pode estar pressionando Ctrl 1 para ativar a nossa formatação de células. Então aqui em personalizado, observe que eu estou com essa propriedade aqui selecionada. Ó, e ela é exatamente essa daqui abaixo, ó, onde já está selecionada. Perfeito? Então essa formataçãozinha me garante que ele vai colocar um ponto a cada casas decimais que ele encontrar, perfeito? Então agora obviamente fica muito mais fácil a leitura. Vou dar um OK, lembrando que o arquivo vai estar disponível aí no comentário fixado. E eu espero que você que esteja me assistindo possa estar comentando nosso vídeo, para ajudar que o nosso vídeo seja mais bem ranqueado no YouTube, para que possa ser sugerido para mais pessoas. Então, feito isso, agora eu já tenho a quantidade de alunos pela EAD, pela alunos presenciais, e a quantidade de alunos por cidades. O que eu vou fazer agora, obviamente, é apenas criar a nossa segmentação de dados. E agora é bem simples, ó. Clico sobre a minha tabela, vou clicar em inserir, segmentação de dados. Vou clicar em segmentação de dados, ele já me sugere aqui os campos que eu posso estar criando essa segmentação. Os campos que eu quero são as nossas cidades. Vou clicar aqui em modalidade, cursos, ano e situação. Ou seja, eu criei 5 campos aqui para segmentação de dados. Vou dar um OK. E está aqui os nossos campos que vêm por padrão. Já com essa formataçãozinha aqui por padrão. O que eu vou fazer aqui, obviamente, é só selecionar estes campos. Vamos aqui pressionar a tecla Ctrl e clicar em cada um deles. Vou dar o Ctrl X para recortar os mesmos. E vamos aqui na nossa guia do dashboard. Vou fazer aqui a colagem dos mesmos. Aqui entra aonde dá mais trabalho, que basicamente é formatar esse controlezinho aqui, por incrível que pareça. Então aqui dentro vai ficar os nossos campos segmentados. Ainda não inserimos o nosso gráfico, obviamente. Antes de entrarmos no detalhe de formatação aqui desses objetos, vamos obviamente inserir os nossos gráficos. Então, está aqui os nossos campos. Obviamente eu apenas fiz uma distribuição dos mesmos, porém ainda não estão formatados. Então o que faremos agora? Antes de inserirmos os nossos gráficos, vamos fazer apenas os nossos cálculos primeiramente. Então vou clicar aqui novamente aqui na nossa tabela dinâmica, na nossa guia tabela dinâmica, e aqui do lado eu vou realizar obviamente o nosso cálculo. Então, vou colocar só uma soma
desses dois valores aqui para eu trazer o percentual. Então, vai ser igual a soma, obviamente. Vou estar somando este intervalo aqui e vou dar um Enter. Observe aí que no total eu tenho 161.833 alunos. Vamos aqui na nossa base de dados. Repare que eu estou utilizando aqui a função aleatório entre para gerar uma quantidade de alunos. Ou seja, os nossos valores, obviamente, como aqui é uma fórmula, o aleatório entre, ele faz uma numeração aleatória. Então os valores, obviamente, vão sempre mudar. Caso você não queira isso, basta eu selecionar todo o nosso intervalo, Ctrl C, e obviamente colar dentro do mesmo intervalo. Vamos aqui fazer a colagem. Clique com o botão direito, formatar aqui, vamos colar somente os valores, perfeito? Assim, não tem mais intervalos por células. Observe, agora sim os nossos valores são fixos. Pois da forma que eu estava fazendo ali, obviamente os valores iriam mudar conforme fosse atualizado o arquivo. Então agora, partimos para cá. Vou colocar igual, eu quero saber o percentual de quanto representou 81%, então é bem simples, basta eu pegar ele próprio e dividir pelo meu total. Vou estar travando aqui o nosso total, pressionando F4 e vou dar um Enter. Aqui eu tenho o meu percentual de 81%, quanto representa de 161 mil, vou arrastar aqui a nossa fórmula. E obviamente pressionei Ctrl 1 para que a gente possa estar formatando. Porcentagem. Vou deixar aqui com duas casas decimais após a vírgula e vou dar um OK. Então aqui está o nosso percentual de quanto representou 81 mil de um total de 161 mil alunos matriculados. Então agora é bem simples, basta a gente fazermos da seguinte forma. Vou estar adicionando aqui os nossos alunos, o nosso gráfico de alunos no caso. Então, vamos adicionar aqui o nosso último cálculo para podermos adicionar, obviamente, o nosso dashboard. Então, eu preciso saber a diferença de quanto me restou dos 81 mil. Eu sei que 81 mil representou os 50,50%. Porém, eu quero saber a outra diferença dos alunos presenciais. Como é que eu sei isso? Basta eu colocar igual a este valor aqui, que é o nosso total. Deixa eu travar o mesmo, pressionando F4. Menos a quantidade de alunos que foram matriculados no nosso curso EAD. Vou dar um Enter e observe aí que eu tenho agora 80.112 alunos. Ou seja, esses 80.112 alunos são os alunos matriculados em outro tipo de curso, que no nosso caso é o presencial. Vou arrastar aqui a fórmula. Observe aí que agora eu tenho a quantidade de alunos retornados que foram matriculados no nosso curso EAD. Essa é a diferença para os alunos presenciais. Por que eu preciso disso? Para que eu faça aquela diferença das nossas barrazinhas, certo? Lá eu tenho basicamente dois intervalos para dar aquela diferença do nosso gráfico. Então agora sim, eu posso estar pegando esses dois valores. Vamos pegar aqui os dois valores. Vou clicar em inserir. Vou escolher um tipo de gráfico. Vou pegar um gráfico de rosca. Vou selecionar aqui o mesmo e está aqui os nossos valores. Deixa eu adicionar só um rótulo de dados agora, nesse momento, para ficar mais fácil aqui. Vou adicionar o rótulo de dados. Observe que os 81.721 alunos, no caso aqui, ele vai me representar os alunos EAD. Já os alunos presenciais seria esse 80.112 alunos. Então, vamos pegar o nosso dashboard, nosso gráfico de rosca. Vou dar o Ctrl X no mesmo e vamos estar colando lá no nosso... Vamos estar colando aqui na nossa guia painel de indicadores. Vou estar colando. Vamos colar aqui abaixo. Quando fizermos a formatação, a gente cola lá sobre as nossas imagens. Então aqui eu não vou precisar, obviamente, do título do gráfico. Não vou precisar da minha legenda. Por enquanto eu vou deixar aqui os nossos rótulos, sabe? Para poder eu me orientar em qual imagem é, no caso. Então o que eu farei aqui? Basicamente, vamos fazer aqui o seguinte. Como eu quero destacar esse carinha aqui, certo? Eu quero destacar ele. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou clicar sobre o mesmo. Observe, cliquei fora. Vou clicar sobre o nosso gráfico. No caso, eu quero especificamente só essa barrinha aqui azul. Ao clicar diretamente no nosso dashboard, no nosso gráfico de rosca, obviamente, ele seleciona toda a área do gráfico. No caso, eu quero formatar apenas essa área em azul e depois vou formatar a área em laranja. Então, eu vou clicar aqui sobre ela, formatar aqui ponto de dados.
Observe que ela está com a sua espessura aqui padrão de 75. Vamos aqui na nossa linha, no nosso preenchimento. No nosso preenchimento aqui, eu vou escolher uma outra cor diferente. No meu caso aqui, observe que como o arquivo já vai estar disponível para vocês, eu vou estar utilizando já aqui a minha formatação, perfeito? Mas eu vou ver se nesse vídeo mesmo ainda eu faço explicando como é que eu cheguei a essa cor aqui, perfeito? Então vou aproveitar já que eu tenho aqui a nossa cor. Ela não é padrão aqui da nossa caixinha, observe. Eu adicionei ela pelas mais cores, obviamente. Então vou aproveitar aqui a mesma. Já selecionei aqui dentro. E agora o meu trabalho é aqui em bordas. Vamos aqui arrastar um pouquinho a nossa caixinha. O padrão dela é 1,5. Para eu deixar ela mais destacada em relação aqui a outra parte aqui do nosso gráfico, eu vou aqui nas bordas e vou estar mudando também para a mesma cor. Observe que já ficou até um pouco mais larga. E vou estar aumentando aqui a espessura da borda, ó. De 1,5, que é o padrão, vou deixar para 7,5. Aqui o padrão, você deixa o padrão que você quiser agora, ó. Eu utilizei lá 7,5 pt. Vou dar um Enter. E observe aí que ele já destacou em relação à outra parte. Essa outra parte aqui do nosso gráfico, observe que eu cliquei no mesmo e já me apareceu aqui o preenchimento laranja. Vou mudar para preto. E tá aí o nosso valor. Vou apagar aqui. No caso aqui eu não quero ver esse rótulo de dados individual da minha parte em preto. Eu quero deixar destacado e amostra apenas o rótulo dos alunos matriculados no curso. Então vou apagar isso daqui. Observe que cliquei aqui especificamente só nesse. Vou dar o delete e apaguei. E vou estar obviamente deixando destacado mais este valor aqui, perfeito? Porém aqui eu vou querer colocar o percentual e não o valor do total de alunos. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui na nossa opção aqui do gráfico, na opção de rótulo. Tem a opção nome da série, nome da categoria, valor. Deixa eu clicar aqui fora e clicar novamente no mesmo para ver se ele aparece a opção para que eu possa estar pegando. Agora sim já apareceu. Observe que aqui já apareceu, ó, valor a partir das células. Então era essa opçãozinha que eu não estava conseguindo visualizar. Cliquei fora, cliquei novamente no nosso rótulo, já apareceu, ó, valor a partir das células. Vou marcar ela e vou dizer para ele que célula eu quero estar utilizando como parâmetro para aparecer aqui dentro desse intervalo. Então vou clicar na nossa caixinha e vou apontar para a célula que eu quero que está retornando a informação aqui dentro do nosso rótulo. E a célula que eu quero é o nosso percentual, ó. Vou dar um OK. Dei um OK agora. E tá aqui os valores. Obviamente eu não quero mais mostrar o valor. Então desmarquei o valor e deixei apenas o percentual. E aqui agora obviamente é só uma questão de formatação. Vamos aqui em página inicial. Vou deixar essa fonte na cor branca. Vou aumentar um pouco o seu tamanho, obviamente. Vamos deixar aqui o seu preenchimento também na mesma cor. Aqui a nossa corzinha. Vou estar, obviamente, aumentando aqui a área. Então, aqui é bem simples, ó. Eu vou clicar aqui novamente no nosso rótulo. Vamos em página inicial. Vou escolher aqui o tipo de fonte que eu vou estar utilizando. É a nossa Morne número 20. Vou dar um Enter. E vou aumentar aqui o tamanho da sua fonte. Vou aumentar, por exemplo, para o tamanho... Deixa eu ver aqui, um tamanho que se adeque. Vou botar o tamanho 16 para ver como é que fica. Vou dar um Enter. E observe aí. Vou aumentar um pouquinho mais. Para dar um... Pronto, agora sim, acho eu que não ficou tão exagerado, certo? Então acho que agora ficou até mais fácil a compreensão, viu? Aí é questão de gosto de cada um de vocês. Pronto. Agora o que é que eu faço? Obviamente, eu não vou precisar mais... Deixa eu fechar aqui a nossa... formatação, não vou precisar aqui dessa forma aqui e nem do seu preenchimento. Como é que eu removo? Formatar. Vamos em preenchimento da forma e vou deixar sem preenchimento. Se eu clicar fora, observe aí que ainda me acompanha o preenchimento. Então vamos novamente formatar o contorno da forma. Vou deixar sem contorno. E observe que agora sim sumiu tudo, ó. Perfeito? Então, obviamente, como eu já tenho aqui as minhas imagens, basta, obviamente, eu colocar sobre elas. Então, como é que eu faço aqui?
Vou clicar sobre ela, vou dar o Ctrl C, obviamente. Vou colar aqui. Esse é o meu representativo dos alunos EAD. Deixa eu colar aqui sobre a minha imagem. Lembrando que essa imagem aqui, ó, normalmente ela vai ficar por baixo do nosso gráfico. Para que ela fique aparecendo, obviamente, basta eu clicar sobre ela, trazer para frente, perfeito? Então ela já está trazendo para frente porque eu já formatei essa imagem. Mas o normal é que quando eu coloque a área do gráfico sobre a imagem vai ficar escondida. Mas no nosso caso aqui, eu já cliquei sobre ela para trazer para frente, perfeito? Então aqui meu trabalho, basta eu arrastar o nosso dashboard aqui para alunos EAD. Deixa eu apagar aqui especificamente esse carinha aqui, não vou precisar dele. Então, se eu clicar aqui em alunos, vamos ver aqui, presenciais. Observe aí que como eu não tenho o meu dashboard aqui do lado, esse aqui deixou zerado, porque eu cliquei apenas nos alunos presenciais. Se eu clicar em alunos EAD, ele já me traz o percentual de alunos EAD. Obviamente, para que apareça aqui os valores, eu utilizo uma caixinha de texto. Vamos clicar em inserir. Vamos aqui na propriedade texto e vou escolher caixa de texto. Então colocamos uma caixinha de texto aqui abaixo. E na caixinha de texto, eu clico aqui na nossa barra de fórmulas, coloco igual. E aí eu aponto o valor que eu quero estar mostrando aqui. No caso, eu quero mostrar aqui, não o percentual, e sim a quantidade de alunos matriculados. Então eu coloco igual. Vou lá na nossa tabela dinâmica, na nossa guia tabela dinâmica. E aponto lá para a quantidade de alunos matriculados. E dou um Enter. Observe que eu selecionei aqui o intervalo que está a quantidade de alunos matriculados pelos cursos EAD. Vou dar um Enter. E me retornou aqui o valor. Obviamente, aqui é só questão de formatação. Vamos lá. Colocar aqui Modem também. Deixa eu selecionar aqui novamente a nossa caixinha de texto. Deixa eu ver se agora ela vai ficar. Agora sim ficou. E aí a gente vai só aumentando conforme o tamanho que a gente queira. Deixa eu deixar também em negrito. Vamos aqui só esconder, formatar a forma, só esconder aqui o seu preenchimento, deixar ela sem preenchimento e também deixar ela sem linha. Posso fechar aqui. E agora sim está aqui a quantidade de alunos matriculados pelos nossos cursos EAD. Então deixa eu clicar aqui, para que apareçam os dois valores, basta eu clicar aqui no caso, remover o filtro. Vou clicar aqui em remover filtro. E vou também só diminuir aqui um pouco essa área aqui do nosso gráfico, ó. Vamos diminuir aqui um pouco. Diminuir um pouquinho mais. E aqui, obviamente, basta eu clicar nela e aumentar aqui a sua área. E aí, como eu disse para vocês, é só questão mesmo de gosto. Você pode achar que está exagerado, mas aí vai conforme você queira. Quer duas casas decimais, vá lá e formate apenas como duas casas decimais o intervalo da célula, que já vai estar formatado aqui também dentro. Então, acho que você já compreendeu como é que fizemos até aqui. Porque aqui é bem simples, basta eu copiar esse mesmo cara, esse nosso gráfico aqui de rosca, posso dar o Ctrl C nele, Ctrl V aqui, e obviamente, aqui é o inverso, certo? Aqui eu vou formatar, obviamente, com as informações agora de forma inversa. No caso aqui, eu quero destacar a cor em preto e não essa em azul. E o intervalo, obviamente, vai mudar aqui. Se eu clicar aqui, ó, selecionar dados, ele vai me apontar os dados. Vou clicar em insere e vou clicar em editar. Vamos ver os dados que ele está buscando, ó. No caso aqui ele está buscando os dados de B, da nossa célula B3 e D3. No caso aqui, o que eu quero que ele aponte para mim, vamos aqui, clicar na nossa caixinha. O que eu quero que ele aponte para mim, no caso, é de B5 a D5. Ele estava pegando, no caso, de B4 a D4. Então, os valores que eu quero, basicamente, seria esses valores aqui. Então, os valores que eu quero são os valores aqui que eu destaquei em verde, perfeito? Então, são esses valores que vão estar aparecendo aqui dentro da nossa caixinha. Então, para isso, vamos estar fazendo da seguinte forma. Vou apagar aqui, já que eu perdi o intervalo mesmo. Vou clicar aqui na nossa célula aqui, nessa. Vou pressionar a tecla Ctrl e também nesta. E agora sim, vou dar o OK.
Vou dar um OK novamente. E está aqui os nossos valores. Como eu disse para vocês, o que eu vou agora destacar é essa parte em laranja. Então, vou clicar sobre ela. Formatar ponto de dados. Vou também aqui na nossa opção preenchimento. Vou descer aqui um pouco. Vou deixar ela com borda. A sua borda, vou mudar também para o mesmo tom. Vou utilizar esse tom aqui, laranja mais escuro, tanto para o preenchimento como para a nossa cor da rosca aqui do gráfico. Ó. E obviamente eu vou mudar aqui para também 7,5. E vou dar um Enter. E aqui, obviamente, esse carinha aqui, eu vou estar deixando ele em preto. Ó. Observe que é bem simples. Vou adicionar aqui o nosso rótulo de dados. Esse rótulo de dados é o mesmo ajuste que eu fiz aqui para este. Então, vou pausar aqui o vídeo e já retorno. Então, inserimos aí o nosso segundo dashboard. Então, vamos fazer assim, ó. Eu peço a sua compreensão. Infelizmente, o vídeo se prolongou bastante. Em um segundo vídeo, a gente termina a formatação aqui da nossa segmentação de dados. Incluímos o último gráfico para montarmos o nosso dashboard. E aí eu informo para vocês também como é que foi feito aqui a formatação aqui das fontes, perfeito? O arquivo aí vai estar disponível para download. Agradeço a sua compreensão. Peço, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. E até o próximo vídeo. Valeu!